tem uma palavra nova que estou utilizando nos vídeos, eu até irei criar uma playlist escrito diretivos, porque eu sinto que esses vídeos que estão escritos diretivas, eles têm não uma força maior. Todos os vídeos eles têm um grau de importância igual. Mas essas diretivas parece que são coisas um pouco diferentes, que são coisas novas, que talvez possamos dar um pouco mais de atenção, né? Porque ele tem um contexto um pouco mais... Bom, essa daqui será diretiva. A espiritualidade não trabalha em vão sobre algo, situação ou pessoa. Por quê? Porque eu estive pensando esses dias sobre alguns acontecimentos e a gente sempre tem esperança, né? Sempre temos aquela esperança que o amanhã será melhor que hoje, de que daqui para frente as coisas serão diferentes, que nós poderemos deixar de fazer certas coisas, que nós poderemos começar a fazer outras coisas. A gente tem esperança em nós mesmos também. E também esperança em outras pessoas. E para que tudo isso aconteça, nós acreditamos que a espiritualidade nos ajuda. Tem uma frase, acho que de Chico Xavier, né, que perguntaram para ele o quanto que a espiritualidade ela age nas nossas vidas, e ele disse que muito mais do que se imagina. Então, e realmente eu tenho um testemunho próprio que a espiritualidade age, sim, em nossas vidas, e age na vida das outras pessoas. Não que se eu me ajoelhar e pedir alguma coisa, eu quero que amanhã eu receba um saco de maçã, de ouro, que isso vá ocorrer. Né? Talvez, se alguém pedir, pode ocorrer, não sei. Mas não desse tipo assim. Mas a espiritualidade, ela age de uma maneira com um tempo entre sincronismo, que quando nós estamos preparados, esse é o tempo da espiritualidade. Aí aquilo ocorre. E isso é muito interessante. Então, nesse vídeo, nós estamos falando sobre o quanto que a espiritualidade ela trabalha com a gente. E mais que isso, que ela não trabalha em vão sobre algo. Olha só que interessante. Quando eu tive que sair, fechar meu ciclo lá num instituto que eu fazia parte, eu acreditava, né, que eu tinha que pegar e falei, e agora? O que vai ocorrer? Mas eu não tinha percebido que a espiritualidade estava agindo. Eu tinha medo, né, que todos os acontecimentos me colocassem num canto e ali eu ficasse esquecido, né, de tudo o que ocorreu, de tudo o que aconteceu. Mas aí que vem o detalhe. A espiritualidade, ela agiu, né? Ela não foi em vão. Né? Tudo aquilo que foi trabalhado teve um resultado. Eu posso dizer isso, por exemplo, do Andrew Charnock também. Né? A espiritualidade, ela agiu em minha vida, né? Durante todo esse tempo, e não foi em vão da parte dela, né? Poderia ter sido em vão da minha parte, né? Eu ter dado as costas e não ter acreditado, não ter confiado na espiritualidade quando eu recebi o sonho. Temos um vídeo sobre isso, vou colocar aqui no card, de como que surgiu. Então,
foi tudo, né? Por que, né? Vamos cortar agora fazendo. Por que a espiritualidade ela iria gastar tanta energia em algo, em uma pessoa, em vão? Não teria nada sobre isso. Não teria absolutamente nada. Seria ainda mais a espiritualidade, né? Então, quando nós, às vezes, temos um pressentimento, uma intuição grande sobre algum acontecimento, sobre alguma pessoa, né? Algo que esteja agindo nos bastidores, vamos dizer assim, então a gente deve confiar, deve acreditar, porque a espiritualidade, ela não erra, ela age corretamente. E esse tipo de... Quando a gente recebe, aí a gente fica meio que sem... Não sabemos nem como agradecer, né? De tanta coisa que a gente recebe. Quando eu fazia aula de yoga, né? Coisa que eu sinto muita falta, muita mesmo, porque yoga fazia parte... Eu me identifiquei muito com o yoga, ainda mais com a minha professora, que ela tinha pensamentos, ela conversava com a gente, ela trazia um material além do yoga para nós podermos refletir e tudo mais. Então, e lá no yoga eu aprendi sobre Ganesha. E teve um episódio, né, que a gente fez um bonequinho do Ganesha de barro, depois jogou fora. E aí teve um evento do Ganesha que a gente pede as coisas para Ganesha, né? E eu estava pedindo um trabalho, né? Porque, embora eu tenha o meu trabalho e tudo mais, eu queria alguma coisa que eu pudesse ter um horário, né? Eu entrasse, saísse e tudo mais. Hoje eu não penso nisso, né? Mas naquela ocasião, o ano passado, naquele contexto, eu tinha esse desejo. E eu não tinha percebido que a espiritualidade estava agindo todos nos bastidores. E aí uma amiga do próprio yoga acabou me indicando uma posição para mandar um currículo. Eu acabei mandando. Era muito difícil de eu entrar porque, né, eu não tenho mais 20 anos, né? E pessoas de 20 anos que acabam de sair da faculdade e tudo mais, elas têm às vezes maiores oportunidades para determinados tipos de cargos. Mas no fim eu acabei sendo chamado. Foi muito bom, foi um salário muito bom, um trabalho que eu trabalhei com muito afinco, tudo certinho. E quando eu recebi esse tipo de informação, eu fiquei muito feliz, muito contente, muito grato. Eu não sabia como agradecer a espiritualidade, a Ganesha, por esse tipo de milagre, né, que aconteceu. Bom, aí por fim, né, eu acabei perdendo esse emprego, né? Aconteceu uma situação que vamos dizer assim, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu uma situação. E aí eu fui mandado embora sem explicação, sem nada. E isso me deixou muito triste. Mas aí, por sua vez, veio o Angel Channel. Então percebe, a espiritualidade ela nunca erra. Né? Quando alguma coisa ocorre na nossa vida, que pode parecer um erro, né? Eu me refiro a esses tipos de coisas, de acontecimentos que fogem de nossas mãos. Né? Lembra, né, que tem um destino, né, que ele é traçado, aquele acontece, e tem o destino que a gente comanda as decisões. E na nossa vida são as duas coisas. Eu vou também colocar no card aqui falando sobre ele. Então, esse tipo de situação fez com que eu confiasse na espiritualidade. Aí eu acabei, né, por um momento triste, depois eu estou contente de novo. Então é muito interessante, né? A espiritualidade ela nunca erra,
né? A gente tem, às vezes, exemplo, né? Tem uma historinha que eu vou contar aqui, que talvez muitas pessoas conheçam, né? Você conheça, qualquer outra pessoa conheça. Tinha um fazendeiro e eram dois fazendeiros, né? Um vizinho do outro. E o fazendeiro, ele tinha um filho. E um dia o fazendeiro vizinho, né, chegou para ele e falou: "Puxa, como que tá as coisas aí?" Ele falou: "Tá tudo bem e tudo mal, né? Nunca se sabe o dia do amanhã, mais ou menos." Ele falou: "Mas como assim? Olha só, você tem todas essas terras, tá bem cuidada, tem um filho com muita saúde, né, todos esses bois, esses cavalos maravilhosos aí." Ele: "Tá tudo bem, tá tudo mal, né? Não se sabe o dia do amanhã." Aí o que aconteceu? O filho desse fazendeiro, ele foi andar de cavalo e caiu e quebrou a perna. E, bom, aí chegou outro vizinho, né, no dia seguinte, falou: "E aí, como tá? Tudo bem?" Ele falou: "Tudo mais ou menos bem, né? Não se sabe o dia do amanhã." E o vizinho falou: "Puxa, mas que azar, hein? Né? Seu filho andou no cavalo, caiu e quebrou a perna." Ele falou: "Azar, sorte, tudo bem, não dá para saber, né?" Bom, passou alguns dias, teve um ar, né? Vamos chamar assim, e todas as pessoas que tinham mais que 18 anos foram convocadas para irem lá defender o país, né? E o filho do fazendeiro não foi, por quê? Porque estava com a perna quebrada. Bom, aí chegou o outro vizinho, chegou e disse para ele: "Que sorte, hein, que o seu filho teve, hein? Que ele caiu, quebrou a perna e agora não foi pro exército, né?" Ele falou: "Pra você ver, né, como uma coisa é uma boa, outra ruim." Então, tá vendo? Eu não vou continuar a história, que vocês entenderam que mais ou menos é dessa maneira a vida da gente. Às vezes os acontecimentos, eles parecem serem ruins, mas Deus é perfeito. A espiritualidade, ela é perfeita, principalmente para quem está em comunhão. Quem está em comunhão sabe e tem a certeza de que a espiritualidade, ela nunca erra. A espiritualidade, ela não trabalha em vão. Ela com algo, situação ou pessoa. Então, tudo aquilo que está ocorrendo na sua vida agora, tudo aquilo, você tome as decisões que têm que ser tomadas. Sinta no coração, vá, resolva isso, resolva aquilo, trabalhe com isso, trabalhe com aquilo, converse com tal pessoa, vá, viaje, volte, faça todas as coisas, porque a espiritualidade, ela não age em vão. Se for para um emprego, ser contratado e em seguida ser mandado embora, isso é bom. Em tudo se aprende, em tudo se tem experiência. Então, nesse vídeo, ele veio, eu vou repetir novamente, né, a diretiva: a espiritualidade não trabalha em vão sobre algo, situação ou pessoa. Então, siga a espiritualidade, siga a intuição. A intuição, ela é a espiritualidade. Fique sempre em comunhão com a sua intuição e haja. Não adianta ter a informação, ter a intuição e ficar sentado. Isso não levará a lugar algum. Gratidão, gratidão, gratidão.